Foi para 2013. O LoL era um dos jogos mais jogados no mundo e o hype dele aqui no Brasil tava explodindo. Você tava assistindo seu Coisa de Nerd BRK e Sedu e o Monark ainda não era esse Monark. O Monark vai pra Alemanha. As coisas eram mais simples. E na surdina, Turbine Studios Games desenvolvia e lançava o Closed Beta de Infinite Crisis, o MOBA com personagens da DC Comics. LoL só que com o Batman, o Superman e a Liga da Justiça inteira. O que poderia dar errado, né? Infinite Crisis veio ao mundo para embarcar no hype dos MOBAs, mas uma série de decisões ainda no desenvolvimento já começaram a matar o jogo antes mesmo do seu lançamento oficial. Vamos ser sinceros, quando eu falo pra você que o jogo vai usar personagens da DC Comics, a DC, a Liga da Justiça toda vem na sua mente. E se eu te falar que no Closed Beta não tinha nem Batman, nem Superman pra você escolher? Mas deixa eu entrar em melhores detalhes desses absurdos iniciais. We all fight for something. O conceito base do Infinite Crisis foi algo que já era famoso nos quadrinhos da DC, mas não tão conhecido na época. Hoje em dia isso aqui é o hype do momento, e eu tô falando do multiverso. Toda a base de personagens do jogo foi pensado com essa ideia. Além do mundo regular, tínhamos mais 5 universos na história do jogo. Gaslight, o universo steampunk. O universo atômico, numa vibe pós-apocalíptica. O universo arcano, baseado em magos e magia. O mundo dos pesadelos, onde os personagens são monstruosos. E um universo dos mechas. Gaslight, Atomic, Arcane, Nightmare, Mecha e o Prime. Em teoria, você tem pelo menos 6 versões diferentes para cada personagem, e isso poderia ser um conceito mais interessante se a desenvolvedora tivesse escolhido seus personagens melhor. Voltando pro Closed Beta, a gente tinha o Gaslight Batman e o Nightmare Batman, mas sem sinal do Batman que conhecemos. O Superman mesmo, nem versão alternativa. Mas não só de reclamações referentes ao elenco de personagens que o jogo vivia. Claro, até porque todas as escolhas ali já estavam muito estranhas. Para apresentar seus conceitos para os jogadores do Closed Beta, a equipe do Infinite Crisis decidiu usar a pior inspiração que tinha no momento. E o mapa para se jogar o MOBA mais novo da DC Comics foi copiado de Dominion. O mapa de League of Legends, que foi fechado, falido, trazido de volta para outro modo, fechado de novo. Dominion, o modo que não representa nada do que esperam de um MOBA. E era esse modo que você jogava em Infinite Crisis. Se tem alguém perdido no assunto, era assim: você tinha locais espalhados pelo mapa e deveria capturá-los para tirar pontos do time inimigo. Quem perdesse todos os pontos, perdia a partida. E não me entendam mal, como um modo alternativo e para espairecer com os amigos até podia funcionar. Mas em 2013 o mercado de MOBAs já tinha seu modelo padrão e era consenso que o cenário competitivo e a player base optava pelo modo padrão de destruição de torres. Infinite Crisis apareceu com o modo de dominação sendo o único disponível para jogar. Não se engane, você até poderia ter conceitos diferentes como o uso de objetos do cenário. Eu lembro que tinha até carros no mapa e alguns personagens conseguiam usá-los para arremessar. Mas no geral a base de gameplay era muito parecido com o LoL mesmo. Desde feitiço de invocador até a questão das skills. Eu joguei o Closed Beta na época e eu me divertia. Naquele tempo, só o carisma dos personagens já me cativava. Isso porque eu não era bom no jogo. Digo, eu não sou bom nem no LoL. Agora imagina você ser bom no clone de LoL pra DC, só que com 150 de ping. Até porque é isso mesmo, o Infinite Crisis não tinha servidor pra cá. De 2013 até depois do seu lançamento em 2015, a galera da América Latina tinha que ficar jogando com MS alto, já que os servidores era EU ou NA. Era engraçado, porque nem mesmo o marketing era a favor do jogo. Lentamente, parecia que nem Infinite Crisis queria que você jogasse ele.
Eu cheguei a pensar que era a época, já que LoL tava dominando o mercado e eu tava vivendo o hype do jogo. Mas não. Já ouviram falar de Smite? Ativo até hoje, era contemporâneo a Infinity Crisis. Foi outro MOBA com conceitos ainda mais diferentes, sendo em terceira pessoa e tudo mais, e que teve muito mais investimento e marketing pra cá. Smite em 2013-14 estava nascendo e já sendo bem recebido pelo público, enquanto muitos fãs do gênero sequer sabiam da existência de Infinity Crisis. Com modelos sólidos do que fazer para o sucesso, personagens carismáticos em mãos, foi como se a Turbine Studios tivesse tomado cada decisão errada para flopar o game. Mas com o tempo, o jogo foi recebendo atualizações boas, sim, interessantes. O Batman e o Superman finalmente chegaram, um novo mapa com 2 lanes e uma jungle virou o novo foco de gameplay, com torres e jogatina mais padronizada com outros MOBAs, e tudo isso foi tarde demais. Não importava a quantidade de skins ou mecânicas novas, os personagens carismáticos vieram tarde demais. Com cortes de pessoal na desenvolvedora, deixaram o mínimo de funcionários para o lançamento do jogo. Em 2015, Infinity Crisis abria as portas. Acontece que ninguém queria entrar. O mapa de 3 lanes foi lançado e o foco no competitivo e no esportes foi grande. Quando eu fiquei sabendo que abriram servidores da América Latina em 2015, eu corri para instalar o jogo de novo e brincar. Achei super bacana que todos os personagens e skins estavam liberados para o teste. E eu pensei que era em comemoração à abertura do servidor. Não, tava tudo aberto porque o fechamento do servidor já tinha sido anunciado. Era só uma forma do Infinity Crisis se despedir. Você não acha que esse teatro foi muito cringe, copiou os youtubers boomer e não acrescentou nada na narrativa do jogo? Para de ser ranzinza! Vira e mexe me pego pensando como Infinity Crisis seria se as decisões tivessem sido outras. Mas não vamos só culpar a Turbine por isso, a Warner Bros é a dona da coisa e falhou miseravelmente no marketing desse jogo. O Arqueiro Verde até ganhou skin de Arrow, mas não poderia ficar só nisso, né? E em propagandas de HQ, qual é? Estamos falando de uma das gigantes do entretenimento, mereciam mais respeito. Vale ressaltar que o jogo recebeu uma série em quadrinhos também, compiladas em 2 volumes bem gordinhos, mas isso pode ficar para uma próxima. Aliás, não seria a primeira vez que eu leio um quadrinho licenciado obscuro da DC, né? Então é isso, espero que tenham gostado, deixa aí nos comentários se você já conhecia Infinity Crisis. Eu sou o Muka e a gente se vê no próximo vídeo.